Gente, queria comentar com vocês rapidamente aqui a nossa entrevista, porque tem muitos pontos importantes aqui, né, Josias? Ele está defendendo abertamente o projeto de lei que ainda vai vir do Davi Alcolumbre, e diz que ele é importante para isolar quem está defendendo a anistia. Reforçou que vai ser um projeto de lei que vai vir dos presidentes das duas casas, então tanto do Davi Alcolumbre quanto do Hugo Mota. Colocou ali um outro elemento de que o Rodrigo Pacheco também estaria nessa costura. Diz que o presidente Lula está afastado, mas colocou toda a cúpula do Congresso, e ele, com o seu peso de líder do Senado, de amigo próximo do presidente Lula, está aí respaldando essa costura, segundo ele, para focar nos mandantes, reduzir as penas dos condenados pelos crimes mais leves e isolar quem está defendendo a anistia. Eu enxergo nesse acordo, Raquel, um checkmate no Bolsonaro. Bolsonaro não fuma a democracia, não bebe o Estado democrático de direito e não cheira a anistia em causa própria, somente um pouco. E na sua lorota mais reincidente, o Bolsonaro jura que todas as suas preocupações estão voltadas para os pobres coitados, como ele se refere aos responsáveis pelo quebra-quebra do 8 de janeiro, aos pobres coitados que estão sendo condenados pelo Supremo. Ao costurar com Lula, e o senador Jacques Wagner disse que o presidente Lula não está envolvido nessa articulação, mas ele faz isso de maneira protocolar. Agora, é evidente que o Lula está até o último fio de cabelo que lhe resta nessa articulação. Viajou com o Davi Alcolumbre para o Japão, depois viajou com Hugo Mota e Alcolumbre para o funeral do Papa. Obviamente, esse assunto discutido com o presidente, a articuladora política do Planalto, Gleisi Hoffmann, já se manifestou sobre ele. Então, é uma costura que envolve o Lula, a cúpula do Supremo Tribunal Federal e os grandes tecelões do Centrão. Então, é um acordão anti-anistia. E esse acordo, ele aplica no Bolsonaro algo muito parecido com um checkmate. Porque, pelo acerto, o Congresso aprova um projeto para reduzir as penas leoninas dos condenados do 8 de janeiro, sem atenuar as prováveis punições que serão impostas pelo Supremo ao Bolsonaro e os seus cúmplices do alto comando do golpe. Então, se tudo correr como foi planejado, alguns dos peixes pequenos que já estão presos, sentenciados por conta do quebra-quebra em Brasília, podem ser libertados, outros podem ser beneficiados com a troca da tranca pelo regime semiaberto, pela prisão domiciliar, e o Bolsonaro está na fila, continua espremido ali no banco dos réus com os seus cúmplices, e todos eles na fila para uma prisão longa, se prevalecer a lógica, como se espera, né? E com isso, esse projeto de anistia, empinado pelo Bolsonaro, em causa própria, perderia o sentido. E a falange bolsonarista no Legislativo seria constrangida a aprovar essa nova lei, porque não era o intuito, não era beneficiar os peixes pequenos do 8 de janeiro, não era soltar pessoas como aquela cabeleireira Débora, que, aliás, já foi antecipadamente colocada em prisão domiciliar pelo o relator, o Alexandre de Moraes. Então, vai ser um constrangimento muito grande para a falange bolsonarista votar contra uma proposta como essa. Então, foi um checkmate. E com isso, Raquel, parece meio óbvio que o Centrão ou os articuladores desse bloco parlamentar estão empurrando o Bolsonaro para uma fórmula que o leve a valorizar mais, uma vez que a condenação dele é líquida e certa, a valorizar mais a perspectiva de um indulto. Seria mais palpável para ele apostar num indulto de um candidato à presidência como um Tarcísio de Freitas ou algum outro nome que ele venha a apoiar, na hipótese de prevalecer nas eleições de 2026, esse apadrinhado do Bolsonaro se comprometeria a indultá-lo caso chegasse à presidência. Isso abriria nova discussão no Supremo, mas seria um novo capítulo. E
o Centrão empurra o Bolsonaro para esta fórmula. Mostra a ele que a anistia não tem futuro no Congresso, a prevalecer esse grande entendimento que está sendo costurado aí com o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado, e o Centrão, como disse, dá um checkmate no Bolsonaro. Léo, é interessante porque a primeira vez que eu ouvi falar dessa articulação pela redução de penas foi no dia em que o Bolsonaro fazia sua manifestação aqui na Avenida Paulista, em prol da anistia. Foi a primeira vez que eu ouvi de políticos falando sobre essa articulação pela redução de penas e que isso estaria sendo encampado pelo Supremo Tribunal Federal, que estaria sendo encampado dentro do Congresso Nacional e dentro do governo Lula. Como o Josias falou, vai ficando uma costura difícil para Jair Bolsonaro. Só que o próprio Jacques Wagner lembrou, política é complicado, política é nuvem. Né? O deputado Sóstenes Cavalcante foi lá, ficou parando o deputado até no aeroporto e conseguiu a maioria das assinaturas. Né? Os líderes, os chefões do Centrão, eles têm os líderes, têm os parlamentares, mas na base ali a coisa é mais complicada. Será que esse acordão realmente já está garantido? Bem, o que vai acontecer é o seguinte, que essa chance de traição tem, é claro, né? A gente está tendo agora a cúpula do Senado, a cúpula da Câmara, discutindo um projeto de lei para a redução das penas, o que, na verdade, de certa forma, faria com que o STF não passasse pelo constrangimento de ter que votar novas penas para aqueles condenados, né? Não só constrangimento, como seria uma doideira jurídica, né? Então, uma série de juristas já estão falando, mas quem estabeleceu a pena foi o Congresso, então o Congresso tem que reduzir a pena. Agora, o Congresso fazendo essa dosimetria, separando o peixe pequeno, o executor do 8 de janeiro das lideranças, você resolve o problema. Um pequeno lembrete, na manifestação de 6 de abril aqui na Avenida Paulista, com os bolsonaristas defendendo a anistia, a pesquisa da USP, do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP do SEBRAP, junto com a ONG More in Common, apontaram já que 51% dos presentes queriam o quê? Queria separação, punição dos líderes diferente para punição dos executores, né? Ou seja, isso aí vai ao encontro do próprio bolsonarismo. Agora, é claro que num primeiro momento não tenha dúvida nenhuma que Bolsonaro, os aliados, todo mundo vão falar, ótimo, esse projeto é ótimo, nós apoiamos, contando para que lá na hora H, no plenário, haja uma mudança e aí enfie-se o Bolsonaro, não, enfim. Só que aí o que acontece? Se isso, a votação é em duas casas, é na Câmara e no Senado. Então, se acontece uma coisa dessa, não é simplesmente, fomos surpresos, que triste, deixa passar. Não, vai pegar mal primeiro, acontece na Câmara, e aí o que vai acontecer? Os deputados que votaram a favor vão olhar para o presidente da Câmara, que define uma série de pautas, define a agenda, tem o controle da casa, vai falar, você jura que você me atropelou? Vai falar para a liderança, jura que você me atropelou? Né? E aí o troco pode vir, inclusive, no Senado. Então, pode, como disse o Jacques Wagner na pergunta que a gente fez para ele, pode rolar traição, mas isso também vai ter um custo para os deputados e para as lideranças que resolverem trair a direção da casa e das duas casas, mas é possível. Agora, tem um ponto que é o seguinte, se por um acaso não houver traição, o que a gente está tendo nesse exato momento, né, é uma proposta da Câmara em consonância com o STF que faz com que Bolsonaro procure sua rota de fuga do país. Por quê? Porque se for aprovado isso, você desmantela toda a discussão de anistia, enfraquece a discussão de anistia, entregando inclusive redução de pena para quem cometer esses delitos sem perdoá-los, o que é importante para a democracia brasileira, né? Mas você faz com que? Fala, o Bolsonaro faz, então se isso for aprovado dessa forma, a minha prisão é questão de tempo. Então, ou ele procura uma prisão domiciliar, uma prisão hospitalar, alegando o motivo que for, ou ele vai ter que cumprir o chilindró em algum local, ou ele vai ter que procurar uma embaixada ou uma rota de fuga. Mesmo com o passaporte apreendido, fugir não seria problema. Agora, Josias, tem uma reflexão interessante aí também, porque o que o Congresso vai fazer com esse eventual projeto de lei, que parece que está a caminho do Davi Alcolumbre, é oferecer uma porta de saída para o Supremo, né? Porque o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, ele disse em entrevista ao Globo,
né? Não, quem tem que resolver é o Congresso, porque do jeito que estava a lei, o Supremo não poderia ter tomado outra decisão. Mas o que está sendo questionado, na verdade, é a dosimetria adotada pelo Supremo, né? O que muita gente diz é que o Supremo pesou a mão em determinadas penas que foram adotadas. É o que vários advogados criminalistas questionam. Somou penas que não deveriam, crimes que não deveriam ter sido somados. E ficou muito difícil voltar atrás, porque criou-se uma jurisprudência. O Supremo é quem teria, quem tem o direito de errar por último, né? Como se diz. Então, na verdade, o Congresso vai fazendo um malabarismo, vai mudar ali a regra, mudar a lei, para poder corrigir um erro do Supremo. É isso, Josias? Desde o início, quando começaram os julgamentos no Supremo, foi inaugurado no Brasil esse debate, né, sobre o caráter leonino das punições impostas pelo Supremo. Me lembro que o primeiro réu do quebra-quebra do 8 de janeiro julgado no Supremo teve de cara uma pena era um sujeito chamado Aécio, um funcionário da Sabesp, teve uma pena de 17 anos de cadeia. E as pessoas se espantaram com o tamanho da pena. E houve divergência dentro do próprio, durante o julgamento, houve divergência entre os ministros. Ministros como Luiz Roberto Barroso, André Mendonça, consideraram que era draconiano demais o entendimento segundo o qual seria necessário somar as penas de 2 crimes, o crime de tentativa de golpe e o atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Se você deixa de somar esses 2 crimes, só aí a pena já cai 5 anos. Então, criou-se esse debate dentro do próprio Supremo. E, como você disse, Raquel, entre os próprios juristas houve um entendimento, alguns, não poucos, muitos consideraram que a pena era draconiana demais. De toda maneira, estabeleceu-se um teto para as sardinhas do golpe e aquilo virou um piso para os tubarões, o Bolsonaro e os seus cúmplices mais graúdos. E esse debate, para dar ao projeto de anistia um ritmo de urgência na Câmara, o bolsonarismo mostrou ao país o risco que a democracia brasileira estava correndo. Nem terminou o julgamento dos peixes pequenos. O dos graúdos, os tubarões, mal começou. Agora que eles chegaram ao banco dos réus e já se discutia com grande vivacidade a anistia, o perdão de algo que ainda nem foi julgado em termos definitivos, né? Então, o risco era grande. Então, está se fazendo agora um cálculo do tipo custo-benefício dentro do Congresso. Vale a pena flexibilizar a punição desses que sofreram uma pena mais leonina e que não tem um grande envolvimento como planejadores do golpe, em troca de assegurar que sejam punidos da forma mais rigorosa possível o Bolsonaro e os seus cúmplices, e o sistema político brasileiro, juntando o Planalto, a cúpula do Congresso e o Supremo, estão entendendo que vale a pena. No Congresso só costuma se discutir questões criminais para agravar as penas. Agora nós estamos reduzindo a pena, ou cogitando reduzir a pena, de quem conspirou contra a democracia, quebrou as sedes dos 3 poderes, vandalizou a democracia brasileira. Então, é uma discussão do tipo custo-benefício, e você tem toda a razão, Raquel. Essa discussão proliferou porque o Supremo Tribunal Federal arranjou uma armadilha para si mesmo, montou uma arapuca para si mesmo ao punir de forma tão draconiana esses integrantes aí da arraia miúda da tentativa de golpe. E criou-se um fato consumado e agora estão tentando desarmar a armadilha, né? Mas que o Supremo deve estar respirando aliviado, isso não há nenhuma dúvida.